Agora podemos formalizar a interpretação de termos e átomos da lógica de predicados. De uma maneira mais genérica, a definição 7.1 do nosso livro, ele diz que, dado o universo U, ou seja, o contexto daquela lógica, temos que a interpretação I é dada por, para toda variável, a interpretação de uma variável é um elemento semântico daquele domínio, daquele universo. Para todo símbolo proposicional, interpretar a proposição é um elemento que vai me retornar verdadeiro ou falso, como é definido na lógica proposicional. Para todo símbolo de função f enário, ou seja, que pode ter n parâmetros na função, tá? Interpretar aquela função é me retornar um elemento do domínio, como está definido aqui no item 3. 4. Para todo símbolo de predicado P, enário, interpretar aquele predicado é me retornar verdadeiro ou falso. Já os itens 5 e 6, eles generalizam a aplicação da interpretação de uma função para um conjunto de termos, em me retornar a interpretação um elemento, o retorno da função em cima daqueles termos, e na 6, a interpretação de um predicado em cima de um conjunto de termos é a interpretação do predicado em cima daqueles termos. Então, que fique entendido que interpretar um predicado me retorna verdadeiro ou falso, e interpretar uma função me retorna um elemento do domínio. Interpretar predicados verdadeiro ou falso, interpretar uma função, é retornar um elemento do domínio. Vejamos o exemplo 7.7, domínio da interpretação. Seja aí uma interpretação sobre os naturais, tal que a interpretação de A é 25, a interpretação de B é 5, e a interpretação da função de x, y é x, é a interpretação de x dividida pela interpretação de y. Então, interpretar f de A e B, onde A é 25 e B é 5, é retornar o número 5. Porque 25 por 5 é o número 5. O resultado é 5. Agora, atentem ao fato sobre o domínio. Se o domínio da minha interpretação são os números naturais, então eu não consigo interpretar f de A, B. Desculpa, f de x, c. X é uma variável e c é uma constante. Se eu tomar c como zero, eu não identifico qual é o retorno de x por zero. Nos números naturais, eu não consigo identificar a divisão de um número por zero. Então, esse domínio ele é inválido para a minha interpretação. Eu posso o quê? Tomar a interpretação dos naturais, sendo que o segundo parâmetro não pode ser zero, ou seja, os naturais não nulos, e o resultado é um número racional. Desta forma, a interpretação da função ela está correta, porque eu consigo, dados dois números, a divisão entre dois números é um número racional. Em outras palavras, né? A divisão de A por B é C, desde que B seja diferente de zero e C um número racional. Logo, eu consigo agora definir a interpretação de f de x e de y como x dividido por y, dado que a função ela vai dos naturais pelos naturais não nulos, levando aos racionais. O retorno da função é um número racional. Avançando no conceito das interpretações da análise semântica da lógica de predicados, tomemos mais uma definição, que é a fórmula com estrutura inicial simples.
fórmula com estrutura inicial simples. A fórmula com estrutura inicial simples são aquelas que possuem o seguinte formato: a negação de H, H ou G, H e G, H implica G, e H, se somente se, G. São fórmulas que não iniciam com quantificadores. Um exemplo mais prático. Veja essa fórmula. Para todo x, P de x, implica existe y, Q de y. É uma fórmula com estrutura inicial simples? Sim, é uma fórmula com estrutura inicial simples. Ela é semelhante a ter H implicando em G, onde H é para todo x, P de x, e G é o existe y, Q de y. É uma fórmula com estrutura inicial simples. Mesmo com a presença de quantificadores nas subfórmulas, a fórmula em si é simples. As fórmulas com estrutura inicial simples me permitem a interpretação semelhante ao da lógica proposicional, que é a definição 7.3 do nosso livro. Então, coloque no pause o vídeo e dê uma olhada nestas definições, nestas regras aqui. A regra do not, do ou, do e, do implica, são as regras da lógica proposicional. Então, pause o vídeo e dê uma olhada com calma nesses enunciados. Vamos a um exemplo. Considere essas fórmulas aqui, ó. H, not P de x, y, AB, implica em R de f de x, g de y. G é igual a P de x, y, AB, que implica em Q de x, y e R de y, A. O primeiro passo é identificar o domínio da interpretação. Nesse caso, o domínio da interpretação são os números inteiros. Então, dado um conjunto de fórmulas, se eu quero interpretá-las, eu tenho que contextualizar, identificar o seu domínio. O próximo passo é dar nome aos bois. É saber os valores daquelas variáveis. Então, aqui nesse exemplo, ele definiu x como 3, o y como 2, a como 0, b como 1. E também definiu as funções. A função de x é o sucessor. A função g de x é, dado a interpretação de x, subtrai 2. E a interpretação dos predicados, P, Q e R, estão definidas como é verdadeira se somente se a interpretação de x vezes a interpretação de y é maior do que z vezes w. E o predicado Q é verdadeiro se somente se a interpretação de x é menor do que a interpretação de y. E o predicado R é verdadeiro se somente se x é maior do que y. Agora, com essa definição, com essa especificação, eu consigo interpretar, eu consigo gerar interpretações em cima do mundo real. Bora então anotar, fazer aqui um memorex das variáveis, ok? Então, no nosso exemplo, eu tenho que x é 3, y é 2, a é 0, b é 1. Tenho que a função de x é x mais 1, g de x
é x menos 2. P de x, y, z e w verifica se x vezes y é maior que z vezes w. O Q de x, y verifica se x é menor do que y. E o R de x e y verifica se o x é maior do que y. Aqui é o meu rascunho sobre o exemplo 7.9. Vamos pegar esse rascunho, reescrever, e vamos a alguns exemplos. O que é a interpretação de P de x, y, a e b? Ora, a interpretação de P, x, y, a e b é a interpretação em cima de P de 3, 2, 0, 1. Que é igual à interpretação de 3 vezes 2 maior do que 0 vezes 1. Então, 3 vezes 2 é maior do que 0 vezes 1? Sim, 6 é maior do que 0. Logo, vai me retornar verdadeiro. Interpretar P de x, y a b é verdade. O que é interpretar a função de x? Ora, interpretar a função de x é interpretar x mais 1, que é igual a 4. Observem, interpretar um predicado me retornou verdadeiro. Afinal, interpretar um predicado é verdadeiro ou falso. Já interpretar uma função me retorna um elemento do domínio. Nesse caso, o número 4.